Falando agora sobre produtos notáveis, então, nós vamos definir o que são esses produtos notáveis. Primeiro, dizemos que os produtos notáveis, eles são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, né? Por exemplo, as equações de primeiro e do segundo grau. Mas antes de falarmos das propriedades dos produtos notáveis, vamos falar de alguns conceitos importantes. Quando a gente fala o quadrado, estamos referindo ao elevado ao expoente 2. Falamos ao cubo, elevado ao expoente 3. Produto, multiplicação. Quando falamos soma, estamos nos referindo à adição. A diferença, estamos nos referindo à subtração. Por que isso? Já na primeira propriedade dos produtos notáveis, nós vamos ver lá o quadrado da soma de dois termos. O que significa isso? Então, a gente já viu que o quadrado é elevado ao expoente 2. Soma, né, adição, então, de dois termos. O termo A mais o termo B elevado ao quadrado. Isso pode ser escrito em forma de multiplicação. A mais B que multiplica A mais B. Tá? Logo, ao aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, nós vamos ter, então, como resultado, uma expressão que nós também podemos chamar de trinômio quadrado perfeito. São três termos, por isso trinômio. O primeiro termo está elevado ao quadrado. O segundo termo é a multiplicação de 2 por A e por B, ou seja, 2 vezes o primeiro termo e vezes o segundo termo. E o terceiro termo é o quadrado do segundo termo aqui, certo? Então, olha lá, um exemplo. X mais 1 elevado ao quadrado. Eu represento em forma de multiplicação para aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou ter que o primeiro termo do primeiro parênteses vai multiplicar todos os termos do segundo parênteses. E depois, o segundo termo vai multiplicar todos os elementos do segundo parênteses, certo? Nessa multiplicação, nós vamos ter x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. Posso organizar melhor aqui, reunindo o que temos de variáveis iguais, né? Então, tenho aqui x ao quadrado, só tenho ele elevado ao expoente. Está aqui embaixo, vou conservar. X mais x são as variáveis que são iguais, eu posso estar juntando. X mais x, 2x. E 1 está ali sozinho. Então, olha lá. Eu tinha x mais 1 elevado ao quadrado, então o quadrado da soma de dois termos. Resolvendo isso, ficou o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, 2 vezes x e vezes 1, 2x, e mais o quadrado do segundo termo. 1 ao quadrado é 1, certo? Posso escrever isso em forma de regrinha. A solução será o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo e mais o quadrado do segundo termo. A segunda propriedade é o quadrado da diferença de dois termos. Então, aqui já mudou, não é mais soma, é diferença. Isso representa, então, um sinal de menos. O primeiro termo menos o segundo termo elevado ao quadrado. O quadrado da diferença de dois termos. Posso escrever em forma de multiplicação A menos B, que multiplica A menos B. Fazendo a propriedade distributiva, eu vou também encontrar um trinômio quadrado perfeito, ou seja, o quadrado do primeiro termo, olha, A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, 2 vezes A e vezes B, menos 2AB, e mais o quadrado do segundo termo, B ao quadrado, certo? Um exemplo aqui, x menos 2 elevado ao quadrado, eu vou ter x menos 2 que multiplica x menos 2. Fazendo a multiplicação, vou ter x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes negativo 2, positivo 4. O que temos de variáveis iguais é o x, né? Então, posso juntar esse x e esse x aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, só tem ele elevado ao expoente 2, menos 2x e menos 2x, vou ficar com negativo 4x e mais 4, que era o termo independente. Também posso organizar em forma de regrinha, né?
Como solução, teremos o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, e por fim, mais o quadrado do segundo termo. Terceira propriedade é o produto da soma pela diferença. Então, já vamos compreender que é produto da soma, um parênteses vai ser mais, pela diferença, outro parênteses vai ser menos. O resultado dessa multiplicação vai ser, então, um binômio, não mais um trinômio, um binômio, 2 termos, tá? Onde eu vou ter o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, certo? Então, aqui mudou, a forma com que eu vou ver a minha solução, tá? Então, lá diz, o resultado da expressão é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Pegando um exemplo, eu tenho o produto da soma pela diferença. Os termos, um é o x e o segundo termo é o 1. Então, x mais 1 que multiplica x menos 1. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 1 vezes x, x. Mais 1 vezes menos 1, negativo 1. O que eu posso juntar? As partes iguais aqui, as variáveis iguais. Então, x ao quadrado conserva. Menos x mais x se anula, E menos 1. Vou ter, então, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quem era o primeiro termo? X elevado ao quadrado está aqui. Menos o quadrado do segundo termo. 1 elevado ao quadrado está aqui. Tá? Então, até mais.